Quando nós éramos pequenos e fomos levados para o colégio, lá nos colocaram diante de questões. Lá nos colocaram diante de problemas. Agora o seu problema é aprender. Aprender a escrever, aprender a ler, aprender matemática. Com o passar do tempo veio a química, física e assim por diante. Hoje eu quero tocar com você aqui também em uma questão que nós precisamos aprender. Aprender sobre isso talvez seja um pouco diferente, ou bastante diferente, de aprender química, física ou matemática. Aqui a questão é a questão da morte. Agora, antes de tudo, uma pergunta: morte e filosofia. Será que há alguma relação? Será que a questão, toda questão é um problema para se resolver? O problema da morte, a questão da morte, é uma questão para a filosofia? Ou é uma questão para você? Para cada um de nós? Como podemos nos aproximar desta questão para a solução, para o fim desta questão? O que é a vida? Sem antes termos uma compreensão direta do que é a vida, não teremos uma real visão sobre a morte. Viver não é algo filosófico. Morrer não é algo filosófico. É parte da vida a morte. Qual é a verdade sobre aquele que morre? O que é a morte? Assim como a questão, o que é a vida? Em geral, a nossa inclinação, ela é muito, muito intelectual. Há questões na vida, existem questões que não podem ser solucionadas a nível intelectual, a nível de ideias, de conceitos e palavras. Esta é uma questão. O que é a vida? Assim como o que é a morte? Compreender a si mesmo é compreender o que é a vida. Compreender a si mesmo, na compreensão da vida, está a clareza da beleza deste encontro com o fim, com o desaparecimento das coisas, que nós chamamos de morte. Com a morte, tudo se vai, tudo vai embora, tudo desaparece. A morte é o fim da continuidade. Antes da compreensão da verdade sobre a morte, portanto, da solução deste problema, vamos solucionar o problema da vida. Quem é este elemento presente na vida? Que nesta relação com o momento presente, com a vida como ela acontece, está em conflito com ela. Qual é a verdade sobre a pessoa? Qual é a verdade sobre mim? Você tem sobre você uma ideia, uma opinião, um julgamento, uma
avaliação, esta auto-opinião, autoavaliação e esta ideia peculiar, própria, que você tem sobre si mesmo, é uma imagem que o pensamento construiu sobre quem é você. A pessoa que consideramos ser, que acreditamos ser, não passa de uma ideia. Quando você está triste comigo, você está triste porque a imagem que você tem sobre quem é você foi rejeitada por mim, foi maltratada por mim, foi pisoteada por mim. Assim, psicologicamente, você está ferido, magoado, ofendido e com raiva de mim. O elemento presente em você, que é você, é a autoimagem. A autoimagem é você. Você é a pessoa que se ofende, se magoa, se entristece, que tem ciúme, inveja, medo, desejos. Esta é toda a história da pessoa, é toda a história da autoimagem. Nós acreditamos ser esse sentimento, assim como este pensamento. Nós acreditamos ser esta sensação, esta percepção, esse modo particular de ver a vida a partir de um centro que se separa para discordar, para concordar, para avaliar, para aceitar, para rejeitar a vida como ela acontece e as pessoas como elas são. Então nos deparamos aqui com o grande problema, que é o problema da vida. A não compreensão da vida, porque nos vemos como um elemento que se separa da experiência do momento presente para ficar magoado, ofendido, com raiva, com medo, sentindo o impulso de adquirir, o desejo de ter. Isto tudo acontece em razão da presença do pensamento em nós sobre o que merecemos ou não merecemos, com base na ideia sobre quem nós somos. É exatamente a vida da pessoa, a vida do eu. Assim nós estamos vivendo já há algum tempo e iremos até o final dos nossos dias sem a solução da questão sobre quem nós somos, porque estamos nos identificando, nos confundindo com uma autoimagem, com um pensador, com um experimentador, com uma pessoa que está presente, tendo uma vida separada da vida como ela acontece. Assim nós vamos do berço ao túmulo, sem compreender a verdade sobre nós mesmos, a verdade sobre a vida. Porque este é o padrão. E se nada sabemos sobre a vida, nada sabemos sobre a morte. Quando as pessoas usam a expressão morte, elas se referem a esta morte física. Mas esta morte física é, na realidade, de menor relevância. Todos morrem, assim como todos nascem. Mas destes, quais são aqueles que tomam ciência do real significado da vida enquanto vivos? Nós temos bilhões de pessoas no planeta. Quantos estão inquirindo, averiguando, investigando, aprofundando questões como estas?
Quem sou eu? O que é a vida? O que é a morte? Nós seguimos nossa vida, esta particular vida, como nós consideramos, envolvidos dentro de uma padronização que é comum a todos. Para nós, o amor está no futuro, a felicidade está no futuro, a liberdade está no futuro. E também a morte está no futuro. Podemos descobrir a vida aqui e agora, e com ela a morte, neste instante. A não ser que psicologicamente, internamente, nos livremos, a não ser que tenhamos esta liberdade, vivenciemos isto de uma forma direta, na vida jamais compreenderemos a beleza deste momento que contém a presença do fim de tudo, que é a presença da morte. Repare, nós não estamos diante de uma questão filosófica, estamos diante de uma questão para todos nós, que é a questão do viver. O viver ocorre, a vida se revelando em sua totalidade, beleza e verdade, quando estamos livres do passado. É a morte do passado. É a morte da continuidade do eu, do ego, desta autoimagem, de toda essa estrutura construída pelo pensamento em você, que lhe faz ver o mundo a partir destes olhos de alguém que é esta autoimagem, alguém que vem do passado. É esta qualidade de olhar que não lhe permite compreender a vida, que não lhe permite compreender a verdade se revelando neste instante, onde neste instante tudo está sendo vivido sem o passado. Isso ocorre porque nós estamos constantemente dando continuidade ao passado neste momento. Então, para nós, esta questão da morte é uma coisa assustadora. Esse sentido de continuidade psíquica, de continuidade da autoimagem, teme a morte. Porque ela está balizada, se situando em tudo aquilo que ela conhece. Esta é a vida da pessoa. Você, como pessoa, está preso a este modelo de continuidade, de posse, de controle, de apego, de desejo, de medo. Esta continuidade é a continuidade do eu, desta autoimagem. É ela que vê a questão da morte como uma questão para resolver. A vida não é uma questão para ser resolvida. Assim como a morte não é uma questão para ser resolvida. A vida é um mistério a ser vivido. Assim como a morte, um mistério. O mistério vivido é o mistério compreendido. Não se trata de uma solução de um problema. É para a mente o problema. O problema que ela tem criado para ela mesma. Porque ela busca manter a sua continuidade.
E o elemento presente da mente é a presença do pensamento. Esse elemento que procura manter a sua continuidade nesta autoimagem a partir do pensador. Há um movimento presente nesta consciência da pessoa, nesta consciência que é esta autoimagem. É o movimento do pensamento. Todas as lembranças, recordações, memórias, conhecimentos e experiências registrados em você se mostram momento a momento a partir desta autoimagem, deste pensador. Este é todo o movimento do eu. Esta é a resposta para a pergunta: o que é o pensamento? Tudo que você sabe, faz, deixa de fazer, acredita, não acredita, aceita, rejeita, gosta ou não gosta. Todo tipo de comportamento presente nesta pessoa, nesta autoimagem, é algo que vem do pensamento, que nasce do modelo deste sentido de alguém presente, que é o pensamento, que nos dá a crença desse pensador. Assim nós temos esse pensador tendo pensamentos. Esta é a crença. Na verdade, o que temos presente é a presença do pensamento. E a ilusão deste pensador, que é a ilusão desta autoimagem. Todo movimento de continuidade desta assim chamada vida pessoal é o movimento do pensamento atuando dentro das relações, com as experiências, com os acontecimentos, com os eventos, com tudo aquilo que surge, sempre, invariavelmente, a partir de um experimentador, de um pensador, de um elemento que acredita existir como alguém, como uma pessoa, e que está no controle de tudo. Esta é a base do medo da morte. Porque a morte arranca tudo isto. Toda esta, entre aspas, segurança, certeza, garantia. Não há de fato qualquer garantia, não há de fato qualquer segurança. A presença da mente em nós é a presença do medo. Não só do medo da morte, que é de perder tudo isto que o pensamento dentro de você diz que é seu e que você controla. O medo se estende a todas as áreas desta assim chamada vida da pessoa, deste mim. Olhar para este momento e se livrar deste padrão de pensamento é ter uma nova ciência presente, que é a ciência de ver a vida sem o passado. Aqui a outra pergunta é: o que é o pensar? É a resposta para este momento. É este atender este instante sem o modelo do pensamento? Não sabemos o que de fato esta coisa significa, porque todo o nosso padrão é a partir do pensamento, tendo a ilusão de alguém pensando. Quando você tem um pensamento, você acredita que é seu. Na realidade, você tem um pensamento como parte de uma memória, de uma recordação,
um conjunto de pensamentos que forma uma ideia ou um modelo de apresentação ideológica. Você acredita que esta ideia é sua? Na realidade, ela é o resultado de uma visão de condicionamento social, de ordem filosófica, política, psicológica, religiosa ou de tradição familiar, e assim por diante. Não há liberdade no pensamento, porque o pensamento é algo que vem do passado. E este elemento que acreditamos ser o pensador é, na realidade, o próprio pensamento. O contato com a vida requer a presença de um olhar livre do pensamento. Não sabemos o que é o pensar, assim como não sabemos o que é a ação ou o que é o sentir, livre do eu. Os nossos sentimentos e emoções estão sempre atrelados à presença desta autoimagem, sempre atrelados à presença desse elemento que é o eu, que é o ego, tendo esses sentimentos, ou acreditando ser alguém separado destes sentimentos para controlar estes sentimentos. Isso vale também para as ações. As nossas ações são ações impulsionadas pelo passado, pelo pensamento. Elas têm origem no desejo, no medo, na insatisfação, na busca de aceitação, na busca de sucesso, na busca de alguma coisa. É um movimento centrado no eu. É parte desta atividade do eu, todo tipo de ações egocêntricas. É exatamente assim que está acontecendo naquilo que nós chamamos de vida. Qual será a realidade da vida? O que é a vida? A vida é o fim desta continuidade do passado. Esta é a vida real. O fim desta continuidade ocorre quando, neste momento, você acolhe a beleza de uma vida livre do passado e, naturalmente, livre da ideia do futuro. A descoberta da realização divina, da realização do seu natural estado de ser, livre do eu, livre do ego, é a presença da vida sem a autoimagem. É o fim da autoimagem. A vida real. O que compreende ou apreende este encontro com o momento, sem o passado. Portanto, é quando o passado se dissolve, é quando temos a real morte, que não é a morte física, mas é a morte da continuidade do eu, da continuidade do ego. É quando temos esta morte de todo este movimento psicológico, que é a morte da autoimagem, que é o fim da autoimagem, que estamos diante da beleza da vida. Isso requer a presença de um novo pensar, na verdade, da realidade sobre o pensar. O pensar que está presente quando o pensamento não está.
o sentir novo que está presente quando não há mais a ilusão de um elemento neste sentir. Assim também como nas ações acontecendo. Aqui todo esse envolvimento que temos nesta investigação, neste aprofundamento destas questões que tratamos aqui, não é para a solução destas questões, é para a compreensão do elemento que se vê presente, perplexo com tudo isso, confuso em meio a tudo isso. Nós aqui estamos juntos investigando a natureza desta complexidade da mente, desta confusão psicológica que o pensamento tem estabelecido dentro de cada um de nós. O cérebro está condicionado, a mente está programada. Esta consciência é uma consciência presa ao padrão geral, a uma visão coletiva de mundo, a uma visão psicológica de mundo. O encontro com a realidade da vida é o fim desta questão, deste problema, que é o problema do eu. O encontro com a realidade, com a verdade, a revelação da sabedoria, é ver com clareza a vida acontecendo. E nela não há esta questão, não há este problema, não há uma real separação entre a vida e a morte, entre este eu e o não eu. Tudo isso são construções do próprio pensamento. É ele o elemento da perplexidade, que alimenta a ideia deste eu perplexo, desta pessoa, desta figura construída pelo pensamento, desta fotografia, desta autoimagem. Portanto, a grande descoberta aqui consiste na visão da verdade sobre nós mesmos, na ciência da realidade que está presente além desta autoimagem, além desta pessoa, além deste eu. A vida como ela acontece é a vida. Além desta assim chamada vida e morte, daquilo que, como experiência para o experimentador, que é o eu, o ego, esta autoimagem, se mostra como prazer e dor, desejo e medo, felicidade e infelicidade. A natureza da verdade, a natureza deste ser. Me refiro a esta realidade divina. É atemporal, é algo além daquilo que o pensamento identifica, nomeia, classifica, tira conclusões e também se vê em perplexidade em meio a tudo isso. A realidade não é algo dentro do conhecido, não é algo que é parte do pensamento, é algo que está além da mente, como nós conhecemos. O nosso propósito juntos aqui consiste em aprender sobre como funcionamos,
Qual é a verdade presente aqui, neste momento? Além da pessoa que sentimos ser, que pensamos ser, que vivemos neste modelo sendo, olhando, percebendo e se relacionando. O fim desta condição psicológica, o fim desta condição, que é a condição do eu, é o início de algo novo. Algo presente se revelando a partir do autoconhecimento. A partir de uma visão que nasce quando a meditação, que é você em seu natural estado real, divino de ser, floresce. Há uma realidade presente. É a vida sem conflito, sem sofrimento, sem desordem, onde nossas relações são relações como parte da própria vida. A vida em uma relação com ela mesma. A realidade daquilo que é você é a realidade do outro, é a realidade da vida. Uma vida em alegria, em liberdade, em felicidade, em amor. Não o amor que conhecemos, o que chamamos de felicidade por realizações externas, de preenchimentos diversos, em conquistas. Não é isto? Me refiro à verdade da felicidade, assim como a verdade do amor. A verdade desta ciência, que é a ciência de Deus, que é a natureza do seu ser. É o que estamos vendo juntos aqui, nestes encontros. Nós temos encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo trabalhando esta questão do despertar espiritual, da iluminação espiritual, desta visão que é a visão de Deus, que é a visão da vida. São 2 dias juntos, sábado e domingo. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para estes encontros online. Fora estes encontros online, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Renunciar a essa imagem que você faz de boa pessoa, de filha, de mãe, de marido, de vovó. Soltar essa imagem de pessoa ruim, de pessoa amarga ou de pessoa boníssima, maravilhosa. Abandonar a autoimagem é se deparar com a verdade da morte.